Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje nós vamos analisar uma importante decisão do STJ no informativo 652. No momento que eu gravo esse vídeo, o informativo 652 é o último informativo que nós temos para estudar, e essa decisão é importante porque nos ajuda a entender a natureza jurídica do prazo processual estabelecido no artigo 523 do Código de Processo Civil. O artigo 523 do Código de Processo Civil, ele dá início ao cumprimento de sentença a partir de um requerimento do credor e estipula um prazo de 15 dias para que o devedor possa pagar voluntariamente essa execução e livrar-se da multa de 10%. Esse prazo de 15 dias que o devedor tem para pagar a execução, livrando-se das consequências processuais com a efetivação desse pagamento, ele tem uma natureza jurídica e nós precisamos descobrir se esse prazo tem natureza jurídica processual ou material. Isso vai fazer toda a diferença, especialmente para a aplicação ou não do artigo 219 do Código de Processo Civil. Para entendermos essa celeuma e a forma como o STJ chegou a essa conclusão, ou a conclusão sobre a natureza jurídica do prazo do 523, vamos passear pelos dispositivos do CPC que são importantes para o entendimento da celeuma, para que nós possamos entender também a solução dada ao STJ no caso ora analisado. O artigo 219 do CPC diz o seguinte, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Essa lógica do CPC 2015, que inaugurou a contagem do prazo em dia útil na ciência processual civil, é importante porque, em tese, não tem muita lógica contar prazo no dia em que ele não pode ser praticado, o que em tese acontece nos dias não úteis. O parágrafo único do 219 trouxe um importante normativo que diz o seguinte, o disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Então nós temos, portanto, a natureza jurídica a partir da qual você vai fazer a contagem do prazo em dias úteis, apenas para prazos processuais. Se de repente você tiver um prazo de natureza material dentro da ciência processual, ele não poderá ser contado em dias úteis, razão pela qual o prazo de natureza jurídica material é contado em dias corridos. Isso é muito importante. A partir de agora, você tem que ter uma preocupação muito grande para poder identificar dentro da ciência processual o que é prazo processual para aplicação do artigo 219, parágrafo único, e o que é prazo de natureza material, onde você não aplica o artigo 219, caput e parágrafo único. Tenha muito cuidado com isso. O artigo 523, que nos interessa, diz o seguinte, no caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, atenção a esse prazo, acrescido de custas se houver. Parágrafo 1º. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º incidirão sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo o mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Você tem então, portanto, no artigo 523 do Código de Processo Civil, um prazo entabulado na lei para que o devedor possa pagar a execução e livrar-se de todas as consequências decorrentes da prática da execução, ou seja, não realizado o pagamento em 15 dias, você tem a aplicação de multa e incidência de honorários de advogado de 10%, e você tem também o início dos atos de expropriação. Então, importante artigo 523 do CPC, e aí você tem que descobrir qual a natureza jurídica desse prazo de 15 dias, porque se ele tiver natureza jurídica material, você tem que contar esse prazo de 15 dias de forma corrida. Se você tiver natureza jurídica de prazo processual, você tem que contar esses 15 dias na forma do que estabelece o que nós vimos no artigo 219, ou seja, a contagem somente em dias úteis, nos termos do que diz a lei. Importante ainda, para finalizarmos o entendimento do que estamos falando, é entender o artigo 525 quando normatiza o seguinte: transcorrido o prazo previsto no 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se um novo prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Então você tem aqui o início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença por parte do devedor. Então no 219 você tem
que a contagem em dias úteis se aplica somente aos atos de natureza processual. No 523, você tem o prazo de 15 dias para que o devedor pague a execução e livre-se, portanto, das consequências processuais do não pagamento. E o 525, em caso de não pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado possa apresentar impugnação ao cumprimento. Eu preparei uma tabela aqui para que os senhores possam entender exatamente qual é a celeuma e qual é a discussão. Então você tem o início do cumprimento a requerimento do credor, artigo 523 caput. Você tem o que eu chamo de prazo 1, que são os 15 dias para que o devedor pague a execução e livre-se das consequências do não pagamento, especialmente no que diz respeito, por exemplo, à multa de 10%. Essa é a celeuma principal. Esse prazo tem natureza processual ou material? Nós vimos que se ele tiver natureza processual, eu vou aplicar o parágrafo único do 219, e se ele não tiver natureza processual, ou seja, se sua natureza for material, eu não vou aplicar o parágrafo único do 219, ou seja, a sua contagem pode ser em dias úteis se sua natureza for processual, ou sua contagem pode ser em dias corridos se sua natureza for material. O prazo 2, 15 dias para impugnar o cumprimento, não há dúvida de que se trata de prazo processual, portanto, para o prazo 2, 15 dias para impugnar o cumprimento, nós temos a aplicação do parágrafo único do artigo 219, razão pela qual essa contagem é feita em dias úteis. E a celeuma é justamente acerca da natureza dos prazos, ou melhor, da natureza do prazo 1. O Conselho de Justiça Federal, no anunciado 89, disse o seguinte, conta-se em dias úteis o prazo do caput do artigo 523 do Código de Processo Civil. Então, o Conselho de Justiça Federal, no enunciado 89, já dizia praticamente, em outras palavras, que a natureza jurídica do prazo do 523 é processual, razão pela qual se aplica a ele o artigo 219, parágrafo único do Código de Processo Civil. Mas o que pensa o STJ? O STJ pensa no informativo 652, mais especificamente o recurso especial 1.708.348, o seguinte, não faz sentido a divergência de natureza entre os prazos do 523 e do 525, o STJ diz praticamente que o 525 nos apresenta um prazo de natureza processual, que é o prazo para impugnar o cumprimento, não faz sentido que o prazo anterior a ele, ou seja, os 15 dias para pagamento da execução, tenha natureza jurídica diversa da que estabelece o prazo do 525. Diz ainda que a finalidade da intimação do 523 é a prática de um ato processual e demais consequências processuais, ou seja, o pagamento da execução. O pagamento da execução é um ato de natureza processual, então é lógico que o artigo 523 entabule um prazo processual para a prática de um ato processual, e esse ato processual ele evita consequências processuais se realizado. Por exemplo, incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ou cumprimento de sentença, tudo isso em relação à hipótese do devedor não realizar o pagamento da execução. Então o STJ diz que esse prazo do 523, a sua finalidade é para que o devedor possa praticar um ato processual, então a sua natureza jurídica é de prazo processual. E, portanto, tem natureza processual com contagem nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. Eu separei para os senhores e senhoras as principais passagens do recurso especial ora estudado para que a gente possa entender o fundamento utilizado pelo STJ. Diz o STJ, considerando que o prazo para impugnação ou cumprimento de sentença é indiscutivelmente processual, isso é o prazo do 525, não seria razoável entender que os primeiros 15 dias para pagamento voluntário do débito fossem contados em dias corridos, se considerarmos como prazo de natureza material, e os 15 dias subsequentes para a apresentação da impugnação ou cumprimento de sentença fossem contados em dias úteis por se tratar de prazo processual. É justamente isso que eu coloquei no ponto 1. Não faz sentido a divergência entre as naturezas dos prazos do 523 e 525. Disse ainda o STJ, não se pode ignorar ainda que a intimação para o cumprimento de sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato processual, pois além de estar previsto na própria lei processual, também traz consequências para o processo, caso seja adimplido o débito no prazo legal, tais como incidência de multa, fixação de honorários, possibilidade de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ou cumprimento de sentença, dentre outros. Como expliquei aqui, a finalidade do prazo do 523 é a prática de um ato processual com consequências processuais dele advindas. E termina o STJ dizendo, sendo um ato processual e o respectivo prazo por decorrência lógica,
tem a mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma do artigo 219 do CPC, que determina a contagem em dias úteis. Então o STJ julgou na mesma linha do que já entendia o Conselho de Justiça Federal quando diz que conta-se em dias úteis o prazo do caput do 523 do CPC, razão pela qual esse prazo de 15 dias tem natureza processual, a ele se aplicando 219 sem nenhuma restrição, ou seja, a contagem do prazo se dá em dias úteis, o mesmo acontecendo, e aqui não havia discussão, para o prazo estabelecido no artigo 525. Espero ter te ajudado com a decisão do STJ, entendendo efetivamente as razões da decisão, porque, muito provavelmente, o que a gente acabou de estudar pode e deve estar nas suas próximas provas, principalmente provas da advocacia pública. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.